Sejam bem-vindos à Corja Maldita. Eu sou o Pedro Almeida Vieira e, como habitualmente, tenho à minha frente o Miguel Santos Pereira e o João de Sousa. Neste nono episódio vamos falar sobre um caso muito estranho, mas que podemos depois explorar para outras situações idênticas, que tem a ver com o silêncio em tribunal. Está a decorrer neste momento um julgamento de um homicídio, ou de um alegado homicídio de uma grávida na Mortosa. É um caso que tem aparecido aí na imprensa. E a juíza decidiu que o melhor era não ter jornalistas presentes nas audiências para garantir o rigor da informação. É assim uma coisa um bocado paradoxal. Miguel e João, olá, sejam bem-vindos novamente. Se calhar ponho-te primeiro a ti a questão. Qual é o comentário que fazes, João, sobre esta estranha decisão, que é um bocadinho paradoxal, não é? É verdade. Olá, Pedro. Olá, Miguel. Eu soube desta notícia, não do homicídio da grávida da Mortosa, mas sim da notícia que o Sindicato dos Jornalistas considerava uma exclusão dos jornalistas de julgamento uma afronta à liberdade de imprensa, e tive interesse, fui ver, isto é 16 de Abril, falou-se nisto, depois entretanto começou o julgamento e de facto os jornalistas não estão dentro da sala do julgamento. E o que é que alegou o Tribunal? Alegou a necessidade de garantir o rigor da informação. Isto é terrível. Isto é terrível para os jornalistas, porque está a dizer que os jornalistas não têm rigor na informação. Depois, é terrível para todos nós, cidadãos, porque começamos a perceber que os tribunais só dão a informação que querem. Eles só vão dizer aquilo que acham que deve ser dito. Porque nem sequer está a ser transmitida por vídeo ou coisa não. Circuito fechado de vídeo, nada. Não. Só temos lá dentro o assistente, o advogado assistente, o arguido, que está sempre presente, não é? Temos, entretanto, o Ministério Público, o coletivo e um tribunal do júri, que ainda agrava mais esta situação. É que o tribunal do júri é o povo, e é o povo a fazer a justiça. E o povo a fazer a justiça, com outro povo cá fora, nós, com cidadãos, a queremos ver como se realiza a mesma. E escrutinar o que está ali ou não está. Portanto, isto é uma coisa inacreditável, só num Estado em que já temos as votações que temos e as mudanças do Parlamento que estamos a ter, parece que está tudo a apanhar a onda. Até porque não é muito normal haver tribunais de júri, e pelo que eu sei, posso estar enganado, e talvez aqui também o Miguel me possa esclarecer, ou nos possa esclarecer, o júri também pode, os elementos do júri também, se tiverem alguma dúvida durante uma testemunha, podem colocar questões, certo? Sim. No nosso sistema, olá Pedro, olá João, sim, no nosso sistema, sim. Em qualquer momento podem fazer as mesmas perguntas, ou seja, podem fazer perguntas como o juiz-presidente, os juízes adjuntos. Exatamente, portanto, mais uma razão até para que isso seja mais transparente. Sim, mas o que nós detectamos e verificamos e sentimos na pele, porque nós devemos ser a equipa que mais tribunais do júri pede em Portugal, não é? Pelo menos no ano passado foram 2 ou 3. O que nós também reparamos é que os próprios jurados, devido à incapacidade técnica que têm e ao conhecimento e até à participação cívica do português médio, não fazem muitas perguntas, porque estão ali sob a orientação direta do coletivo, o que não devia de existir. Quando não estão sob a orientação direta do coletivo, estão sob a orientação direta daquilo que é impresso nos mesmos através da comunicação social. E aqui eu queria pegar pelo seguinte, e voltando ao princípio, é que o que alegam é que, de facto, para haver rigor na informação não pode haver jornalistas. Porque dizem o quê? Que isto é uma exploração, dizem subliminarmente, que isto não está no despacho, que o jornalismo que se faz em Portugal é um jornalismo do sensacionalismo, que desinforma as pessoas, e eu já disse isto aqui a vocês uma vez, já o invoquei e vou invocar outra vez, aquela frase do Denzel Washington: se não lermos os jornais ficamos desinformados, se os lermos ficamos mal informados. Eu acho que é na base desta frase que eles até tomam esta decisão. Como não há rigor e vão desinformar as pessoas, só que se levanta aqui um grande problema: quem é que vai ajuizar os juízes? Quem é que vai dizer o que está em causa? E só para passar a palavra ao Miguel, eu recordo aqui que em 1894, 1906, Emile Zola, jornalista, o caso Dreyfus, Jacuzzi, que é o soldado judeu que foi condenado injustamente. E recondenado. Watergate, Woodward e Bernstein roubaram o Nixon.
O Pentagon Papers, 71. New York Times, Washington Post revelaram as mentiras sobre a guerra do Vietnã. Spotlight, que é um filme também maravilhoso, 2002. Boston Globe expõe os abusos sexuais sistemáticos na Igreja Católica. Panama Papers, 2016. Cambridge Analytica, 2018. Se por acaso a decisão fosse não estar lá jornalistas, ou não permitir aos jornalistas escrutinarem e investigarem, nós não sabíamos nada disto. Olha, eu pegando já nisso, estes exemplos que o João deu foram bons exemplos de jornalismo de investigação, que era coisa que fazia falta, sobretudo na justiça em Portugal. E não jornalismo de fontes, não é? Agora, a questão é, a juíza recusou, ou o Presidente recusou o acesso a jornalistas, também recusou, digamos, a presença do público. Não houve discriminação. Sim. Não houve discriminação. Foi tudo corrido pelo meio habitual. Mas isso tem base legal. A minha questão claro aqui é um juiz pode decidir que é à porta fechada. Nós sabemos que há casos em que é mais fácil justificar, se tiverem causa de crimes de crianças. São os únicos que se podem justificar. Não, há casos em que a inversão da regra é exatamente essa. Ora, aí está. Como assim? As audiências são públicas, em regra. Sim, exatamente. E depois, se tiver em causa situações que possam causar grave dano à dignidade das pessoas, à moral pública ou ao normal decurso dos atos, os juízes podem fundamentar. Mas isso é demasiado vago, ou seja... Mas os tribunais existem para isso, para densificar estes conceitos. Isso é arbitrário, então. Pronto. Não é arbitrário. Não é arbitrário. Mas depois há situações de crimes sexuais e outro tipo de crimes que a regra é exatamente não haver publicidade. E os juízes aí depois permitem, caso a caso, determinadas pessoas estarem em sala de audiência. Por exemplo, o João já esteve em sala de audiência num processo desse em que era a única pessoa que foi autorizada pelo tribunal, porque estávamos a julgar crimes sexuais. Nós representávamos o arguido, que foi absolvido, e aliás absolvido até com pedido de absolvição por parte do Ministério Público, desde logo, e o João foi a única pessoa autorizada, porque foi considerado como sendo, embora não estivesse sentado ao nosso lado, como pertencendo à equipa de defesa, e foi o único que teve direito a um despacho, podia estar presente. Portanto, aí a regra é exclusão da publicidade. Agora, isto está previsto tanto na Constituição, como está previsto no Código de Processo Penal, não há nada de novo aqui. O que eu acho delicioso, perdoa-me a expressão, é delicioso no sentido de falar de uma questão de restrição da liberdade. É o sindicato jornalista coloca, e a informação que nós temos relativamente a esta exclusão, ou motivo, ou fundamento para a exclusão da publicidade, eu estou a ver numa notícia de 16 de abril de 2025, do site do Sindicato de Jornalistas, que diz: o Sindicato de Jornalistas considera a exclusão de jornalistas de julgamento uma afronta à liberdade de imprensa. E diz, de facto, que um dos fundamentos do Tribunal foi a necessidade de garantir o rigor da informação. Mas, se calhar, o que faltou ao sindicato de jornalistas era ter ido um bocadinho mais atrás. A outra notícia também deles, de 12 de fevereiro de 2025, em que os próprios jornalistas, o sindicato de jornalistas diz: combater o sensacionalismo no noticiário sobre segurança e imigração, e eu acrescento justiça. Mas, Miguel, mas era o que estavas a dizer, e tem toda a razão, e deixa-me introduzir aqui um termo que já foi muito estudado lá fora e que se dá cá, e que pode estar na fundamentação disto, com quanto eu quero já fazer uma manifestação de interesse. Eu sou contra o facto dos jornalistas não estarem dentro da sala. Não é? Vamos pegar no Tocqueville. Eu prefiro o mau jornalismo do que o jornalismo nenhum. Eu não. Pronto. Eu até, aliás, acho que, eventualmente, este juiz, penso que está nos poderes decisórios ainda da Presidente, não tinha começado o julgamento, teve até, eventualmente, pode ter demonstrado extremo bom senso. Sim, mas nós não podemos cercear porque não podemos estar a ar pela floresta. A questão, imagina o seguinte, é que não podem imaginar nada, está em causa, desculpa, está em causa a prisão de uma pessoa há 25 anos. Finalmente vamos ter aqui uma discordância, uma disputa entre o moderador e o que é salutar finalmente ao fim de 9 episódios. Faço-te uma pergunta, tens-me em boa consideração como jornalista? Em termos de rigor? Mas tu não és o padrão para o jornalismo, sobretudo justiça, que existe em Portugal. Agora imagina que eu, Pedro Almeida Vieira, fazia um requerimento para ser assistir. Não valia a pena fazeres porque já tinha sido restrito. Concordava? Não, mas posso fazer. Podes, mas pronto, a minha questão, ela ia despachar ia-te remeter para o despacho, sim. Exatamente, indeferia-me. Concordavas com essa decisão? Claro que concordava, já foi feito. Então estás-me a dizer que não pode haver, faço jornalismo pouco rigoroso. Não a questão é, ela não pode generalizar.
Ela não pode generalizar. Há uma ponderação de interesses, Pedro. Com certeza. Não, mas qual é o interesse? É para evitar o juízo paralelo. Não, mas isso acontece então em tudo. Então vamos considerar que todos os julgamentos são privados. Não são públicos. O problema é porque é que só aquele especificamente é que não se está aqui porque o juiz entendeu uma caixa de Pandora, mas está-se a abrir uma caixa de Pandora. Claro não estamos. Porque, na verdade, nós estamos a dar poder à discricionalidade dos juízes. Tem que estar fundamentado. E então, mas o fundamento é importante, e agora vou fazer de moderador entre vocês os dois. Sim. A questão é esta. Infotainment. Informação de entretenimento. É o que se passa em Portugal na área da justiça. Porque o jornal que faz as maiores coberturas e os canais que fazem e quem em looping fazem isso, eles são infoentretenimento. Neste caso da Mortosa, estiveram durante um dia inteiro a fazer um zoom de um poço. Pronto. Isto é a loucura total. Nem é preciso ser jornalista. Deixa-me só acabar, Pedro. Deixa-me só acabar. Segundo ponto. Não há investigação estrutural, escrutinadora da justiça. Não temos jornalistas a lerem papéis. E tu tens uma coisa importante. E eu aqui aponto o dedo ao sistema, que é assim. Tu tens uma lei dos jurados que ainda tem como critério territorial o território de Macau. Isto é de loucos. Sim, mas isso foi Segundo ponto. Os jurados, não pode ser como é em Portugal, têm que estar isolados como nos Estados Unidos da América. Claro, porque senão, todos aqueles jornais... Exatamente. Agora, não podes, e eu aí dou-te razão a ti, Pedro, não podes tomar o todo, um ar pela floresta toda, e não podes escolher nunca o escrutínio do jornalismo. E mais, eu até digo a ela, não meta lá os jornalistas, ela, presidente do coletivo, mas meta lá os cidadãos. Porque a justiça é pública. Aí estavas a discutir. Pois, mas lá está. Mas isto é para tu veres que o argumento dela é este. A questão é quando vocês falam em jornalismo sensacionalista na justiça, e todos nós sabemos o que é que isso é. Mas tens uma forma de acabar com isto. A minha questão é, esse sensacionalismo implica mentiras, deturpações, mas claro que sim. E inclui situações que extravasam a lei, ou seja, em que os próprios jornalistas cometem uma ilegalidade? Não estou aí por aí. A questão não. Porque a minha questão é a questão de tu olhares para uma situação, olhares para e dizer assim, está um belo dia, e aí estás a ser um objetivo. Sim. Ou melhor, aliás, o mais objetivo. Não, estás a ser subjetivo. Não, exatamente, estou a adjetivar. Pronto. A questão está aqui está céu limpo, claro. Uma alta pressão, perdagem limpo. Pronto. Onde eu estou, e a minha questão e alguém que pode dizer está um belíssimo dia, ou então alguém que está a dizer que saltam os passarinhos, não sei o que, exagera, adjetivar e até a exagerar. A minha questão é, isso, esse sensacionalismo é crime ou não é crime? A questão não. O problema do sensacionalismo está no teu estatuto e tu sabes muito bem, os jornalistas não podem dar notícias. Não, mas isso é um código deontológico. Agora é assim, o sensacionalismo não é crime, mas é assim, o jornalismo a sério não é entretenimento nem relações públicas. Ou seja, é o primeiro rascunho da história, se quiseres, assim uma coisa mais bonita. O jornalismo não pode ser estares a dar uma notícia para ter um certo tipo de emoção, ainda que nós saibamos que isto é tudo pela emoção, não é por outra coisa qualquer. Aliás, sem emoção não há decisão. Exatamente. E que tu nem consegues fazer um check daquilo e cumprir aquilo que vocês têm que fazer, ver 2, 3, 4 fontes, o que quer que seja, porque aquilo é absolutamente errado, é mentira, não existiu. E nós temos isto a torto e a direito. Portanto, este infotainment, não é? A informação de entretenimento é que tem que ser combatida. Agora, não pode ser combatida cerceando completamente um jornalista e, por intermédio do jornalista, que é um guardião da verdade também, o povo, de saber o que se passa dentro de uma sala de um tribunal. Certo, mas o tribunal também disse que ia passando a informação que entendesse a informação que ele entende. Imagina no Spotlight não passarem a informação toda que o jornalista queria ter acesso e passarem só a informação que eles desejavam. Nunca saberíamos nada. Não é? Pois. A questão é que o que está aqui em causa é a ponderação de interesse. O que está aqui em causa é um dos principais direitos, que é o direito à liberdade, de uma das pessoas está a ser julgada, para além da questão das vítimas, dos familiares, etc. E o processo, nós não podemos esquecer, este processo, como muitos outros, o que é que acontece na maior parte dos processos que tem tribunal de júri requerido pelo Ministério Público? Não existe prova.
Não eu não sei se prova. Não existe. Ou a prova é muito indiciária. Não existe prova e eles precisam da emoção e do povo para decidirem em conformidade com aquilo que é a notícia que está a sair cá fora. E se calhar, para salvaguardar os interesses, a ponderação dos direitos e interesses em jogo, o Tribunal ponderou, estou eu a adiantar, não faço ideia se foi isso ou se não foi, e disse, meus amigos, vou excluir a publicidade porque há que garantir o rigor. Não, mas o rigor da informação. Continuas a ter notícias, não é? E as notícias é das reações à entrada e à saída das testemunhas. Mas deixem-me perguntar-vos uma coisa. Mas vocês confiam do que se está a passar. Deixem-me só perguntar isto. Vocês confiam no que se está a passar dentro daquela sala? Eu não confio em nada. Porque tu não sabes. Está bem, não pode. Claro. Tu és uma pessoa inteligente, não podes, irracional. Eu não posso confiar do que se passa dentro daquela sala. Eu não sei se estão a branquear uma investigação que, por ausência de evidências, vão ter uma decisão e nós não sabemos nada. Espera aí. O processo, depois de existir a decisão, as gravações do julgamento estão lá. Portanto, não vamos por aí. Se calhar gravações, aquelas que nós às vezes não percebemos quando queremos defender o cliente ou até nós próprios. É uma questão técnica. Então deixa-me estar lá dentro para saber o que é que se está a passar. O problema é esse, porque depois o Tribunal vai ter muita dificuldade, se calhar, em lidar com o poder de decidir de forma livre, porque neste caso em concreto, já tem um juízo completamente feito. Miguel, livre ou arbitrário? Eu estou a falar de livre, não estou a falar de arbitrário. Mas a questão é, se não há ninguém que esteja a ver, e o povo é, digamos, parte interessada no julgamento... Nós não temos desaforamento, como os Estados Unidos, por exemplo, têm, em consideração aos vieses, desaforamento local do julgamento. Não temos. Um dos casos, de maior exemplo disso, é o O.J. Simpson, que não teve desaforamento. Porquê? Porque entenderam que o processo tinha uma mediatização nacional de tal maneira, fossem para o local que fossem, iam ter sempre esse problema com os jurados. E com a opinião pública e com a pressão sobre o Tribunal. E fecharam a porta? Mas nós não temos isso em Portugal. Mas eles fecharam a porta, é isso? Não, muito pouco. Não. Foi transmitido até... Posso só invocar aqui uma coisa? Deixem-me só invocar uma coisa. Que eu não invoco muitos, porque eu leio os livros. Mas isso eu concordo contigo. Mas esse é o problema. Mas concorda com o problema a seguir. Mas o problema é, se videogravarem, isto acaba. Diz João, desculpa. Concorda com o problema? Espera aí, Pedro. Deixa-me só dizer isto. Mas a questão, exatamente, ou seja, mas aí se calhar estamos a ir ao ponto certo. Que é transmitias... Mas, Pedro, não transmitir o meu. Eu pedi para transmitir o meu. Mas isso é o que tem que ser feito. Miguel, deixa-me lá dizer que eu digo aqui porque eu passei na pele. Eu pedi para o meu julgamento ser videogravado. Este julgamento agora do tiro na banheira. Não quiseram. Diziam que não tinham o material para fazer. E nós facultámos. Mas nós temos tudo. E facultamos as gravações e está na vossa mão. Não facultamos. A questão não era facultar. Nós dávamos tudo. Mal acaba a audiência. Está aqui. Havia a custódia da prova e tudo. Pronto. E não quiseram. Porque essa é a grande questão. Se for gravado, a gente percebe a mediocridade que se passa em certos julgamentos no país. Mas deixa-me dizer-te isto que é importante, porque há sempre luzes... Então estamos a acabar por concordar, ou seja, aí se fosse uma transmissão... Claro que sim. Claro, sem adjetivação por outro. Exato, é direto. Quantos exemplos é que tu tens? Que está a passar uma coisa dentro da sala do tribunal e o jornalista está cá fora a dizer uma coisa completamente diferente. Exatamente. Não, mas aí é que está... Mas ninguém viu o Johnny Depp? Ninguém viu o do Johnny Depp? Tinha alguém a comentar o julgamento de Johnny Depp? As pessoas faziam a sua avaliação de acordo com o que estavam a ver em direto. Tal como já existe o Tribunal de Justiça da União Europeia, tal como existe também agora mais recentemente no Reino Unido. Os gravamentos podem estar a passar, os julgamentos podem estar a passar por stream na internet. Claro, e as pessoas veem. E os jornalistas podem vir contar as tretas ou as incompetências, os bons e os maus, aí ficam escolhidos porque as pessoas veem, desculpa lá, este jornalista está a dizer uma coisa e eu estou a ver que se está a passar outra. Mas, Miguel, Pedro, é assim, nós estamos a falar aqui, somos suspeitos, estamos a falar, a defender as nossas coisas, mas eu vou-vos invocar aqui um livro, é só um, eu não sou como o professor Marcelo, que não os leio, eu leio-os mesmo. E até põe assim coisinhas amarelas. Mas é mais fininho do que aqueles que geralmente aqui o Miguel traz. Sim, mas eu não ponho nas leituras do Miguel. Mas isso é porque eu utilizo esses livros para pôr por baixo do monitor. Eu trago-vos aqui um livro e nós estamos a falar, temos todas as nossas opiniões, que são tão válidas como a opinião do próximo, mas isto é um livro que é uma tese de mestrado de uma juíza desembargadora, Adelina Barradas de Oliveira. A afirmação do poder judicial como poder soberano na era da comunicação. Deixa-me só ler isto aqui. Segundo Adelina Barradas de Oliveira, a justiça não pode permanecer encerrada nas salas de audiência. Deve aprender a comunicar tanto internamente quanto com o público, para evitar especulações, que nós estamos a fazer aqui, desconfiança por parte dos cidadãos.
ok? A autora destaca que a independência e imparcialidade do Poder Judicial não significa silêncio ou afastamento. Claro. O que aconteceu neste momento, isto é uma tese de mestrado que ela fez exatamente sobre isto. Muito boa, aconselho. A questão é esta. Isto causa desconfiança, causa ruído e discussões como a nossa. E se aquilo fosse transparente, nós não desconfiávamos, que aquela pergunta que eu te fiz é capciosa, mas tu percebes, tu confias no que se está a passar dentro daquela sala. Tens que sempre responder que não, porque tu não estás a ver. Claro. Agora, juridicamente é possível então fazer essa transmissão ao vivo ou gravada? Claro que é. Só não fazem se não quiserem. Tá? O Código prevê as videogravações, etc. Prevê, inclusive, que o juiz pode... Repara numa coisa, responde desta forma. A leitura da decisão instrutória do juiz Ivo Rosa passou em direto nas televisões. Pois foi. Portanto, esta é a prova cabal. Se as pessoas não conhecessem os códigos, está aqui um exemplo. Até passou o interrogatório do José Sócrates com o procurador. Sim, mas isso não foi em direto. Sim, isso não foi em direto. Foi de forma seletiva. Mas passou, repara que o passou é doloso. Passou cá para fora. Sim, exatamente. Há todo o interesse, e como há muito julgamento até todos os dias, as pessoas não tinham que estar a escolher, podia haver uma plataforma de streaming onde os julgamentos estavam a passar em direto. Uma espécie de canal para e tu dizes, não há meios, é falso, não há meios porque não quer que exista um escrutínio. Está bem que são menos. Agora julgamentos de Tribunal de Contas são videogravados. Agora com uma camarazinha, por 1000 e poucos euros faz-se... Portanto, só não existe porque não se quer. Porquê? Porque, mal ou bem, e muitos têm interesse nisso, que o poder fique na mão daqueles em que, previamente, também, se calhar, leram os papéis que lhes foram passados. Claro. E, portanto, eu tiro o meu chapéu, mesmo sem conhecer muitos factos, a este coletivo e, sobretudo, a esta juiz-presidente por ter feito um despacho destes. Porque, entre a ponderação de interesses que, se calhar, teve que fazer, achou que, com base naquilo que os interesses estavam em jogo, para garantir o normal funcionamento dos trabalhos, o rigor da informação... Essa não engulo. Não, Miguel, eu não estou-te a reconhecer. Mas a questão é esta. Mas reconheço. Não estou. Os excessos da imprensa existem, mas são um preço necessário da liberdade. Não, desculpa. Ponto final. Não, desculpa. Deixa-me acabar agora. Deixa-me acabar. Desde que não ponha ninguém... Deixa-me acabar. Mas a minha questão é se uma notícia... tem influência no desenrolar de um julgamento, é porque estão a cometer ou não, o jornalista está, se fizer um mau serviço, está ou não a cometer um crime. Pedro, o jornalista... Miguel, então se não está a cometer um crime, porque é que tu estás a cercear o acesso... Vocês estão um bocadinho, desculpa lá dizer-vos isto. Miguel. É simples, porque isto está tão descontrolado... Não. E está tão descontrolado para o lado das acusações. Não controla. Daqui nada estamos todos a votar no Chega. Daqui nada é prisão perpétua e tudo. O Chega é exatamente o contrário. Não vamos controlar nada. Não se pode controlar o jornalismo. Mas ninguém está a falar controlar o jornalismo. A censura, mesmo justificada pelo rigor, é sempre um passo atrás na democracia. Desculpa lá. Mas isto não é uma questão de censura. Isto está previsto na lei. O que está previsto na lei é salvaguardar as vítimas. Espera aí, estamos aqui... O direito fundamental é também o acesso à informação por parte dos jornalistas. E não é isso. O que está na lei é que não há publicidade se a vítima se for um caso sexual, tudo bem, porque é vítima. Não, a partir daí não há nada. Mas desculpem lá, o próprio não estatuto... Não é verdade. A lei prevê. Mas a lei prevê o quê? Que tu fechas a porta de um processo de homicídio para salvaguardar o quê? O juiz pode decidir por despacho restringir a livre assistência do público. Mais, e o resto? Devidamente fundamentado. Então sabes qual é o fundamento que deram aqui? Eu não sei, eu não conheço. Foi necessidade... Estou aqui, estou no documento à tua frente. A necessidade de garantir o rigor da comunicação, da informação. Esta é uma frase que o Sindicato de Jornalistas quis expor cá fora. Eu não sei se o despacho foi esse. Mas está foi uma frase. Mas está o despacho é público. Espera lá. Então, mas agora já estamos a pôr tudo em causa. É assim, eu sou extremamente crítico do jornalismo que se faz enquanto consumidor e enquanto pessoa que já sentiu na pele o que o jornalismo faz num julgamento a outrem. E tu sabes disso, eres o meu advogado. Agora é assim, necessidade de garantir o rigor da informação, mas quem é o juiz para garantir o rigor da informação? Se calhar é um juiz presciente que já viu... Mas esse presciente é o Gouveia e Melo. Mas a gente está aqui a falar em messiânicos, ok? Mas não está nada de messiânico, tem a ver com salvaguardar aquilo que exatamente está previsto na lei. Isto tem a ver com eles permitirem que nós entremos na sala do tribunal, que é a sala do povo, e não me perguntarem a mim o que é que o senhor vem aqui fazer. Eu venho ver, a radiação profícua
e capaz de justiça. Que eles ficam chateados quando eu digo isso. Sim. Eu tenho que poder entrar dentro de uma sala de tribunal para ver a justiça do meu país a realizar-se. Mas em regra podes. E quando tem um coletivo que diz que pelo rigor da informação não deixam entrar os jornalistas, eu vou desconfiar de tudo o que está a passar lá dentro. Essa é a frase que tu retiras e que o sindicato pôs cá fora. Eu não conheço o despacho todo. Mas Miguel, o que é que ele pode dizer a seguir a isto? Não sei, eu também sei, é que a lei prevê situações em que os juízes podem restringir o acesso. Pelo rigor da informação. Mas isto é a frase que puseram cá fora. Mas isto está no despacho. Mas eu tenho isto aqui à minha frente, mas tu estás a brincar comigo. Eu não conheço o despacho todo. Desculpa, está bem. E o rigor da minha informação do que está aqui. Imagina que o sindicato está a ser sensacionalista e pôr só essa frase. Mas eu estou a falar do despacho, não estou a falar do sindicato. Miguel e João, eu recordo-vos uma coisa em relação àquilo que é o Estatuto do Jornalista, e o Estatuto do Jornalista é lei e ainda mais é numa norma que prevê processo disciplinar baseada na Constituição. Nunca te esqueças da ponderação de interesses. Sim, quando estão direitos fundamentais em jogo. Portanto, agora podes continuar. Não, aí discordamos porque assim, não há uma democracia sem que o princípio fundamental do acesso à informação e da liberdade de imprensa seja violado. Exatamente. Não há. Olha, não há. Mas nunca te esqueças do seguinte, logo no artigo 1º... Eu não consigo compreender uma democracia que de forma arbitrária, porque é isto que está aqui em causa. Não é arbitrário, é um despacho fundamentado. E agora fala-me dos direitos fundamentais que tu quiseres. E não te esqueças que o artigo 1º da Constituição fala da dignidade da pessoa humana. É logo no primeiro. Está bem, mas dos principais desta Constituição. Mas aí é que eu vou dizer que é o direito de acesso às fontes e a liberdade de expressão dos jornalistas não é ilimitado. E ele é limitado, portanto, não é ilimitado, portanto, e ele é limitado pelo próprio Estatuto dos Jornalistas, que é uma lei, que é um diploma legal. E por sensacionalismo, eu vejo sensacionalismo diariamente. No que diz respeito a minha questão aqui é depois se a CCPJ ou outras entidades aplicam ou não aquilo que está. Mas a CCPJ pode atuar de ofício? Pode. Ou precisa de denúncias? Não, precisa. Então, não, pode atuar de ofícios. Não pode atuar por sua própria iniciativa. E atua? Aí é outro problema, mas tu não resolves, isso não cabe ao juiz. Mas o juiz não tem que ponderar isso. O juiz tem que ponderar é salvaguardar os direitos fundamentais. O juiz pode apresentar queixa, ou qualquer pessoa pode apresentar queixa se, por exemplo, que aquilo que está, o jornalista está aqui naquilo que é o artigo. Estamos a falar de alguns deste tipo de jornalismo. São os mesmos jornalistas que andaram a filmar traseiras de ambulâncias e portas traseiras de hospitais. É o mesmo tipo de jornalistas. Sim, e portanto, embora eu possa não concordar com isto no geral, se calhar isto é uma pedrada no charco para ver se alguma coisa muda. Não sei, mas de qualquer modo. Porque isto como está. Não vai bem. Eu acho que devia estar aqui o Luís Rosa para ajudar o Miguel. O Luís Rosa do Observador dava-te já razão e mandava prender toda a gente que está aqui a dizer as coisas. Repara, eu não estou a mandar prender ninguém, pelo contrário. São ainda deveres de jornalista, e eu vou só ler aqui algumas das linhas que se aplicam aqui ao nosso caso. Abster-se de formular acusações sem provas e respeitar a presunção de inocência. Isso aplica-se concretamente numa audiência. Portanto, abster-se. Presunção de inocência é violar todos os dias, em cada jornal várias vezes. Não, portanto, isso eu escrevo. Mas isto, se alguém fizer isto, pode não ser... Acontece não acontece nada. E pelos vistos... Até como não acontece nada, aplicas uma norma que é violadora da Constituição. Exatamente. Artigo 206, eu vou ler. Audiências dos tribunais, artigo 206 da Constituição da República Portuguesa. As audiências dos tribunais são públicas, salvo quando o próprio tribunal decidir o contrário, em despacho fundamentado, para salvaguardar a dignidade das pessoas e da moral pública. Mas não foi isso que eles disseram, foi pelo rigor da informação. Eu não conheço o despacho todo. A gente tem que fazer o episódio 9A. E se calhar o despacho todo diz por rigor de informação que coloca em causa a dignidade das pessoas por isto. Se calhar diz, mas Miguel, desculpa lá. Eu vou-me calar já. Eu só li uma linha e eu vou dar a resposta, porque assim, para além de formular, portanto, vou repetir, e deixem-me terminar a ler todas não são muitas. Abster-se de formular acusações sem provas e respeitar a presunção da inocência. Não fazem. Abster-se de recolher declarações ou imagens que atinjam a dignidade das pessoas através das da sua vulnerabilidade psicológica, emocional ou física, mas quem viola isto
nada acontece. Não pode acontecer. Mas não acontece. Está previsto, mas não acontece. Mas isso é outra conversa, isso é outro programa. Isso é outro programa. A minha questão já acabo isto. É que tu já foste ver as sanções. Não tratar discriminatoriamente, digo, as pessoas, geralmente em razão da ascendência, sexo, raça, língua, território de origem, religião, convicções políticas, ideológicas, instrução, situação económica, condição social ou orientação sexual. Não recolher imagens e sons com recurso a meios não autorizados, a não ser que se verifique no estado de necessidade para a segurança das pessoas envolvidas e o interesse público o justifique. Não identificar, direto ou indiretamente, as vítimas de crimes contra a liberdade e a autodeterminação sexual, contra a honra ou contra a reserva da vida privada até a audiência de julgamento e, para além dela, se o ofendido for menor de 16 anos, bem como os menores que tiverem sido objeto de medidas tutelares sancionatórias. Preservar, sabe, razões de incontestável interesse público, a reserva de intimidade, bem como respeitar a privacidade de acordo com a natureza do caso e a condição das pessoas. Lá, então. A minha questão aqui é... Porquê é que os jornalistas deixa ver a questão, Miguel, porquê é que os jornalistas não cumprem isto? É isso. Assim não saímos daqui. Há uma lei que baliza o direito constitucional. Pedro. Mas o problema, tu não resolves isto de não se cumprirem com... pegar numa exceção. Mas o Tribunal não se pode bastar com lucubrações filosóficas fantásticas sem qualquer tipo de adesão com realidade. Mas nem tem que defender os direitos fundamentais estão em causa. Um juiz, se quiser, se lhe apetecer, eu não quero ser aqui auditado pelos jornalistas, portanto, a partir de agora eu invento aqui, porque é fácil. Mas os recursos também. É fácil. Os recursos, os requerimentos para o Presidente do Tribunal, para o Conselho Superior do Estatuto também existem para esses exageros. Claro, o problema não está. Claro que sim, mas ninguém está lá dentro da sala. Olha, eu vou só dizer uma coisa breve, que é para acabar. Podemos fazer um segundo. Não, podemos, isto é muito bom. E hoje foi bom. Isto está muito caloroso. Eu vou concluir, que eu tenho aqui uns pontos. Precisamos de jornalismo, mesmo que imperfeito. Minha opinião. Falível. Melhor uma imprensa livre com erros do que um Estado sem escrutínio. Não tenho dúvidas, concordo. A democracia exige vigilância e coragem de quem? Dos jornalistas, dos tribunais e dos cidadãos. Exatamente. Como dizia o Tocqueville, a liberdade não é para os fracos. Exatamente. Jornalismo não é entretenimento, diz lá exatamente outra vez que eu sei que tu queres, nem relações públicas. Não é para estar aqui a fazer relações públicas dos OPCs que dão mais informação aos jornalistas para eles dizerem que são os maiores. Até que são os únicos que as têm, não é? E não se esqueçam, o jornalismo é o primeiro rascunho da história. E acreditem que com o rascunho que estamos a fazer aqui, quer seja com o Tribunal a impedir que os jornalistas sejam presentes, quer seja os jornalistas a fazer o infotainment, o tipo de jornalismo que fazem, a história não vai acabar bem. Eu concordo convosco, vocês estão-se a esquecer de um ponto, que é a aplicação dos normativos que existem a uma situação em concreto em que os direitos fundamentais têm que ser defendidos. E, portanto, se foi esse o entendimento do Tribunal, nós temos que aceitar. Podemos discordar, podemos recorrer, podemos fazer aquilo que quisermos, mas podemos que aceitar que pode estar certo. Agora, em termos gerais, salvaguardar a liberdade de expressão, concordo plenamente tudo, absoluto. Então é assim, em teoria concordas, na prática depende. Há situações que admito que possam ser... Mas, Pedro, ele é advogado. Há situações que admito que na prática podem ser afastadas. Como é óbvio, desde que a fundamentação corresponda com os interesses que estão em causa. Mas a minha questão é, eu tenho processos muito em tribunal administrativo, e tu sabes, e muitos dos argumentos da outra parte e até de alguns juízes, tem que provar o interesse e há quem defenda o próprio Conselho Superior da Magistratura. Mas isso é um pouco o desconhecimento. O próprio Conselho Superior... Isso é o desconhecimento, o facto de ser jornalista e tens o interesse para a notícia. O próprio Conselho Superior da Magistratura defendia que eu deveria dizer para que é que eu queria a informação. Jornalista é para pôr lá em casa num papel na parede. Pedro, mas isso tem a ver com outra questão que devemos falar um dia. Tem a ver com o facto das instituições, sobretudo as instituições portuguesas, não gostam de ser escrutinadas. Novamente, tem que estar lá os jornalistas. Exatamente. Então chegamos aqui ao ponto. E os jornalistas também não fazem esse trabalho. E os jornalistas não gostam de ser escrutinados. Mesmo fora da justiça, nas outras instituições, os jornalistas também não fazem o trabalho. Vão almoçar, vão tomar pequenos almoços e recebem informações e não levantam muitas ondas para não deixarem de receber informações. E, portanto, há muita responsabilidade dos jornalistas porque deixaram de escrutinar as instituições. E sabes o que é que eles fazem? Coisa que tu estás a ter muito trabalho porque estás a fazer investigação a escrutinar as instituições. E a malta não está habituada. Sim. Pedro, e quando os jornalistas são escrutinados, espera aí, deixa-me dizer isto. Mas uma coisa é certa, se eu um dia quiser assistir a um julgamento e houver um despacho,
Espero que tu defendas o meu ponto de vista. Defende, e a gente faz um programa e falamos. Ele é advogado. Como advogado. Não, mas ele é capaz, ele é advogado. Ele tem lá mas a minha questão, aquilo que eu queria dizer era, não tem a ver com isso de que defendes, tens aquela ideia de que o advogado defende quem a parte que está a defender, não. Mas é verdade. A minha questão aqui mas é suposto que seja sincero. Tu não podes generalizar, ou seja, a questão aqui é que este despacho da juíza generaliza. Eu não conheço o despacho da juíza. Diz assim, o sindicato de justiça, o sindicato dos jornalistas pôs uma frase cá fora, eu conheço. Proponho a gente ir buscar o despacho que eu já tenho aqui, depois a gente faz o programa. Uma classe profissional, o que ela diz é, uma classe profissional não é de confiança para dar informação. Não, a questão não é essa. Isto tem aqui um track record. Este caso tem sido debatido e tem um juízo paralelo perfeitamente já elaborado na cabeça das pessoas. É muito difícil existir presunção de inocência neste julgamento, porque as pessoas estão condenadas muito antes de serem julgadas. Isso é que não é suposto acontecer. Aliás, o que é suposto acontecer é existir presunção de inocência até ao julgamento, até ao trânsito em julgado. Então diz-me agora assim, que é com aquilo que tem saído do julgamento de uma forma indireta, porque continuam lá a estar jornalistas a fazer cobertura, obviamente, à porta do tribunal. Mas e repara uma coisa, as testemunhas podem sair e dizer o que é que o senhor disse lá dentro? Eu lá dentro disse isto assim. Mas tu não sabes se disse, efetivamente. Então por isso mesmo deixei jornalistas entrar. Exatamente, por isso mesmo é que... Os jornalistas, neste caso, se calhar estão a provar do veneno daquilo que têm andado a fazer durante alguns deles. Não, porque ainda por cima ainda é mais... Ainda permite mais especulação, ou seja, ele não resolve, a juíza não conseguiu resolver nada, muito pelo contrário, piorou. Não piorou. Na minha perspectiva, piorou. Porque se algum jornalista disser que passou-se isto lá dentro, provavelmente está a faltar a verdade. Eu posso só porque ele não viu, não sabe se passou isto ou não passou. Mas continua a dar notícias. Espera aí, vocês estão... Claro, porque a especulação e o sensacionalismo vende e pelos vistos as entidades que deviam... Vocês estão a levar isto aos 50 minutos. Vocês estão a levar isto aos 50 minutos. Se quiserem eu vou para a casa de banho. Posso dizer só uma coisa? Só para dizer que página 1 da casa de banho. Posso dizer só uma coisa? Posso eu dizer só uma coisa? É que eu sou o único tipo aqui que já levou mais porrada do jornalismo, já foi condenado por causa do jornalismo e não consigo dizer nada. Foi. Tanto que o jornalismo nem dá a notícia da minha absolvição. Tanto que o jornalismo não dá a notícia da minha absolvição. Agora é assim, eu que senti na pele isso tudo, não posso permitir que haja uma única cabeça pensante, com o poder que tem um juiz, que diga que não há rigor na informação dos jornalistas que vão lá entrar dentro. Porque pode ser um dos jornalistas o Pedro. E o Pedro, eu conheço, e sei como é que é o Página 1, tem credibilidade. Se me disserem que querem meter lá a Tânia Laranja, eu digo logo, não a metam porque isso vai ser uma treta. Mas até a Tânia Laranja tem... Somente, deixa-me acabar. Eu tenho um vozeirão ao Miguel. Se eu ponho-me a falar aqui grosso, vocês nunca mais me ouvem. Parece um tenor. Exatamente. A grande questão é esta. Até a Tânia Laranja, que é o mais execrável que eu conheço no jornalismo, que eu escrutinei e tenho um processo que ela me pôs, tu sabes disso perfeitamente, não é? Até a Tânia Laranja eu quero lá dentro, porque eu prefiro o mau jornalismo do que não ter jornalistas, porque não podemos ter as pessoas a decidirem quem decide sobre tudo sem ter um único vigia. Quem é que vigia? O vigia. Não, eu acho isso, existem os recursos, existem lá pessoas dentro. Os recursos são uma treta. Agora, eu acho isso, mais uma vez, em termos dogmáticos, em termos normativos, uma lucubração filosófica fantástica, mas o que eu quero é que, no caso concreto, exista a defesa dos direitos fundamentais que possam estar em causa. E se o Tribunal entendeu assim, se fundamentou, quando ele apanhar os 20 anos sem prova e depois disser e contactar a por si a dizer não se importa de pôr o meu caso na televisão e depois dou-te uma resposta. Vai ter a mesma possibilidade de recurso, não é por causa disso, não vai poder recorrer. Ele não vai ficar. Quem está a ser julgado e as próprias vítimas, estamos só a falar do lado do arguido. Não é o caso, também as vítimas têm que ser defendidas, como é óbvio. E, portanto, em termos de direitos processuais, os direitos estão lá todos. Penso que com esta restrição, eventualmente, conseguiu-se restringir aqui um bocadinho o tal juízo paralelo. Se calhar pode ser um contributo para se começar a mudar a mentalidade. Eduquem as pessoas, isso é a mesma coisa que o Salazar. Educar estas pessoas. É a mesma mas tu já esqueceste o relatório da OCDE sobre Portugal? Está bem, mas eduquem as pessoas, porque isto é deseducar as pessoas para a democracia. Quando um juiz não deixa que os jornalistas entrem dentro de uma sala, alguma coisa está mal na democracia. Sejam os jornalistas, seja o juiz, eduquem as pessoas. E ninguém tem... Mas enquanto alternativas, eu concordaria contigo de haver restrição se a juíza tivesse dito não entram jornalistas... Para salvaguardar... Eu não sei o que a juíza disse. Mas é transmitido em circuito de vídeo, tudo. Pronto.
E aí eu concordava. Mas eu concordo contigo. Aí é o problema de não haver essa mentalidade ainda. Desde 2009, se não me falha a memória, aqui ao lado, em Espanha, já disse isto N vezes, os julgamentos criminais são todos obrigatoriamente videogravados. Em Portugal está previsto na lei como alternativa, basta dizer não há meios, isso nem sequer se discute. É o áudio e acabou. Um dia portanto, temos que fazer aqui um programa sobre isso, ou seja, sobre a gravação. Que o desembargador Eurico Reis, já está jubilado, diz que a nossa justiça criminal ainda está na Idade Média. Sim, e por muito boa vontade que nós tenhamos, as nossas práticas estão completamente afastadas. Nós não consideramos os vieses, não consideramos linguagem não verbal, que era importantíssimo o vídeo. Os tribunais de recurso continuam a dizer que o princípio de imediação e oralidade é quase exclusivo da primeira instância porque eles não têm o vídeo. Não faz sentido. Posso acabar só com esta frase, sim. Que é para não chatear mais. É que o advogado da família da grávida da Mortosa, o advogado da família, o advogado da vítima, foi recorrer da decisão do tribunal e quer julgamento aberto a jornalistas. Isto é espetacular, sim, não é? Sim. E o advogado do arguido também recorreu, não? O advogado da vítima. Não sei, agora vou fazer de advogado. Não tive acesso a tudo. Pois. Só tive acesso a isto. Porquê que será que foi só o advogado da vítima? Porque o advogado da vítima quer gerar a emoção nos jurados para depois ser condenado o senhor sem prova. Pronto. Certo, mas eu perante isto... Não sei se é ou não. Mas isto sou eu atravesso. Sim. Mas eu perante isto, o que é que eu digo? Não fechem a sala aos jornalistas, porque senão qualquer dia há qualquer coisa que se está a passar lá dentro que nós não sabemos. E há jornalistas que são idóneos e capazes, e há jornalistas como deve ser em Portugal, e depois nós não sabemos o que se passa. Se calhar isto às vezes é preciso fechar para depois abrir de forma correta. E abrir de forma correta é exatamente por emissão direta em streaming para qualquer pessoa poder ver o julgamento. Subscrevo. Sim, isso também eu subscrevo e aliás... E nós tentámos fazer o meu julgamento e eles não deixaram. Mas não era em streaming, nós não tínhamos muito provavelmente até assistiria a alguns para ver como é que é feita. É melhor que a Casa dos Segredos. Dá mais entretenimento. Sim, e se se calhar o seu pai não montasse um canal Justiça em que permitisse a transmissão... Claro, mas isso teria que ser o Instituto de Gestão da Justiça. Tem condições para isto. Isto basta querer. Como tu já disseste, os meios são baratos em face da ponderação da liberdade. Haveríamos fazer um programa sobre isso, porque eu acho que é fundamental e era uma boa alternativa, e aí talvez aí concordasse contigo que eles nem sequer precisavam de entrar em sala, assistiam, escreviam o que quisessem com responsabilidade. E as pessoas sabiam se como é aquela situação que o João há uns tempos contava, que diziam ele riu-se ou chorou ou não sei quantos, e as pessoas viam se era verdade ou não. Pedro, tem meses a decisão no Reino Unido passarem a ter também uma situação destas, de vídeo, e o Tribunal de Justiça da União Europeia também tem meses. Seguiram o mesmo caminho. Portanto, eu sei que aqui as coisas levam tempo, somos periféricos, mas há de chegar. João e Miguel, muito obrigado. Isto foi longo, estamos aqui a descontrolar-nos no tempo. Eu hoje, ainda por cima, não tive aqui um papel de muita moderação, muito pelo contrário, ainda criei aqui mais frição, mas isto faz parte também deste... E acima de tudo isto está a ser transmitido, as pessoas sabem o que está a passar aqui dentro. Tudo. Menos antes e depois de nós começar a gravar antes e depois não sabem o que é que se passa, mas... tudo corre bem. Então, até para a próxima semana. Um grande abraço para vocês.